a vida nos dá e a esperança que cedo vai. São espinhos que a rosa tão bela não pode evitar. Tristes momentos, cenários sem cor e a incerteza que não se vai. São os ventos que trazem aos olhos o choro e a dor. Um vazio nos traz solidão, nossos pés não encontram o chão. Como olhar além do que vemos, onde achar a paz que tanto buscamos? Como compreender o caminhar e os planos de Deus? Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, espero que todos estejam bem, que essa paz, que é uma paz que invade o nosso ser, que excede a tudo aquilo que a gente entende, esteja abundantemente nos nossos corações. Essa paz que somente Deus pode nos dar é o que eu desejo a todos nós neste momento. Eu quero informar para os irmãos que já estamos trabalhando no retorno das nossas atividades presenciais, nossas atividades na igreja. Estamos trabalhando com muito critério, com toda a segurança, estamos trabalhando para que todos os procedimentos de segurança sejam atendidos e que não haja nenhum problema conosco. Essa pandemia ainda se alastra muito no mundo, o mundo está com um crescimento de casos, os casos ainda estão crescendo e crescendo muito, mas em Fortaleza, segundo os boletins do Estado, nós estamos com uma linha descendente, ou seja, menos casos estão sendo registrados a cada dia. Isso é muito bom e nos dá um pouco de segurança para trabalharmos um planejamento de retorno. Hoje o nosso pregador, o pastor Valdir, ele é um pastor metodista. As pessoas da minha idade, as pessoas da minha geração, tem, pelo menos muitos deles, de nós, temos um carinho especial por ele. Ele traz uma mensagem sempre atual. A mensagem de hoje, Compaixão e Justiça, é uma mensagem que faz com que a gente reflita o nosso papel de cristão. Eu espero que todos nós tenhamos um bom culto e tenhamos também uma boa semana. Vamos orar para iniciar o nosso culto? Pai, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque sentimos o teu amor, sentimos o teu cuidado. Queremos te pedir, Pai, que tu nos dê sabedoria neste momento em que estamos pensando no retorno, que tu nos dê, Pai, a inspiração vinda de ti. Que tu nos dê também, Pai eterno, durante este culto, um momento de reflexão profunda do nosso papel de cristão. E que também, Pai eterno, nossa semana que vem, nossa semana que se inicia hoje, que ela seja repleta de alegrias e de paz contigo, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço isso. Amém. Ele é a rocha, certeza da paz, nada pode estremecer. Não há quem lhe ensine o caminho ou questione o que faz. Olá, igreja! A gente está aqui nessa noite para falar um pouquinho do trabalho da SEJA, né? SEJA é o Ministério de Adolescentes da nossa igreja. E a gente faz culto todos os domingos com os adolescentes. Todos os domingos, exceto na Santa Ceia. A Santa Ceia a gente está
participando, partilhando junto com a igreja. Os nossos cultos, eles acontecem a partir das 7 horas da noite e ele tem duração de 1 hora. Nós fazemos o louvor, a palavra, e logo após a gente finaliza com uma mensagem baseada na palavra, no que foi comentado na palavra, e fazemos um louvor para finalizar. Amém? E mediante a esse momento difícil que a gente está vivendo, de pandemia, né? A gente tem pensado muito em como Deus é bom, né? Porque mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, Ele sempre está conosco, Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem cuidado da gente. E como diz essa canção que nós vamos cantar agora, que mesmo que tudo aconteça, o Senhor é bom, Deus é bom e Ele vai continuar sendo bom. Amém? Amém. Nós queremos deixar essa canção para a igreja como um acalento ao coração de cada um de vocês, assim como Ele tem cuidado da nossa vida, do nosso coração. Eu creio que Ele também está com cada um de vocês. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Essa é a mensagem que nós temos para deixar para a igreja. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Amém? Amém. Deus Fiquem abençoe. com Deus, amada igreja. Nós estamos morrendo de saudade de vocês, mas em breve a gente vai estar junto novamente. Amém? Amém. A paz do Senhor. Com imensa alegria, comunico à Igreja que concluímos a distribuição das cestas básicas da Visão Mundial. Em nome do Projeto Trampolim, quero primeiramente agradecer a Deus pelo seu amor e misericórdia, pois essa obra é dele. Quero agradecer também a todos que participaram do cadastramento das famílias e da recepção e distribuição de mais de 10 toneladas de alimentos, material de higiene e de limpeza. Foi um trabalho árduo, de uma equipe de mais de 15 pessoas, mas muito organizado e elogiado, o qual abençoou 300 famílias da igreja, do projeto e da comunidade. Quero ainda agradecer de coração a cada um que está contribuindo na campanha das cestas básicas da diaconia da igreja e na plataforma do Juntos pelas Crianças. Queria ainda conseguir expressar a alegria e a gratidão contidas nas mensagens que tenho recebido. Irmãos, é muito importante continuarmos com as campanhas,
pois os efeitos negativos dessa pandemia sobre a economia do país e das famílias continuará por muito tempo. Quero agora terminar com as palavras de uma parábola de Jesus que está em Lucas 14, 12 a 14. Quando você der um banquete, não convide seus amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos, pois eles poderão também convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide aqueles que não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Glória a Deus. Exalte ao Senhor, louve ao Senhor. Nós o adoraremos sempre, sempre e sempre, porque somente Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Cristo aqui voltar, pra sua igreja arrebatar, eu sei, será glorioso. Com os anjos subirei, exaltando ao grande Rei. No céu, lugar de paz e gozo, lá eu verei o autor da criação e louvarei com a mais linda canção. Quem me deu salvação, lá eu verei o autor da criação e louvarei com a mais linda canção. Quem me deu salvação, lá eu não vou mais chorar, lágrimas não haverá. No céu não há dor nem pranto,
cantar em louvor a Jeová, Senhor, soberano e santo. Lá eu verei o autor da criação e louvarei com a mais linda canção. Quem me deu salvação. Lá eu verei o autor da criação e louvarei com a mais linda canção. Quem me deu salvação. Lá eu verei o autor da criação e louvarei com a mais linda canção. Quem me deu salvação. Lá eu verei o autor da criação e louvarei com a mais linda canção. Quem me deu salvação. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Você é meu dono. Você é meu dono. Renova-me, Senhor Jesus.
Obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado por Lilian, Michele, é isso? As que cantaram aqui, as irmãs, fantásticos. Me disseram que vocês são irmãs, é isso? Nossa, coisa boa, né? Cantar junto como irmãs. É muito, muito bom isso. Quando a gente vem numa igreja, né, a gente tem o privilégio de falar e depois ir embora, né? E aí depois acerta, né? Ou não acerta mais, né? E a outra coisa é que a gente pode falar algumas coisas que de repente nem falaria se tivesse aqui todo dia, né? Ainda mais com um tema como esse, né? Justiça e compaixão, né? Num dia como esse, né? Falar sobre justiça e compaixão num dia como esse, sem fazer as pontes, né, com a nossa realidade, com os votos e coisas assim, eu não vou fazer, agradeço que não preciso fazer, mas seria muito importante fazer. Né? Porque é importante que a gente esteja junto nessa caminhada em torno desse tema da compaixão e da justiça, um tema tão importante para nós hoje, mas eu, à medida que estou, né, entrando nas Escrituras, também percebendo como esse é um tema importante para as Escrituras. Né? Ou seja, ele não é um tema alheio às Escrituras, ele é um tema que está no coração das Escrituras, porque está no coração de Deus. Quem sabe eu uso uma imagem para trazer você que não esteve aqui às 9 para né, pegar esse trem que já está, né, nos trilhos, né, eu trago você essa imagem, que é uma imagem que nos leva à experiência do dilúvio, certo? Da pomba que é enviada e que volta com um ramo verde. Né? Então isso de alguma forma simboliza essa imagem com ela. Eu quero simbolizar um pouco do que é essa centralidade da justiça e como ela se configura nas Escrituras. Você sabe dessa história do dilúvio, da arca, e de como que esse final dessa história, né? A pergunta é, mas qual é o final dessa história? A gente sabe da arca como um sinal de protesto de Deus, né? Como um sinal de que Deus não engole qualquer coisa. Como um sinal de que Deus tem um compromisso, e Ele tem um compromisso com a sua própria criação, e que quando essa própria criação busca caminhos que são caminhos de desintegração, caminhos de desagregação, caminhos de profunda crise espiritual, moral, ética, social, né? Deus coloca uma cunha dentro dessa história, como um protesto, mas também como uma esperança. E de repente aqueles que viviam essa experiência da cunha de Deus, né? Essa cunha de protesto de Deus na arca, perguntando, mas como que esse negócio aqui vai terminar? Termina assim, com um ramo verde. Termina com esperança. Eu falei hoje de manhã já que quando a gente fala sobre justiça, isso não, né, do ponto de vista da nossa fé, a gente não está numa aula de direito. A gente não está buscando conceitos. Eu confesso que até na preparação desse material, a gente tem uma tentação, né? Eu tive uma tentação de dizer, mas gente, não dá para botar uma definição aí? Do que é justiça? Não dá para botar definição. Diz para a gente o que é justiça. Bota aí palavra bonita, né? Faz um discurso. E a Bíblia diz não ponha isso. Não faça discurso. Não faça abstração. Porque a justiça é fundamentalmente identidade. Isso quer dizer o quê? Deus é justiça. E Deus não é conceito. Deus é presença, Deus é relação.
Então, eu fui proibido, de alguma forma, pelas Escrituras, de trazer uma definição para você hoje de manhã sobre o que é justiça. E eu fui impelido para trazer para você mais do que não uma definição, mas um convite para uma intimidade e um relacionamento com Deus. Porque é na intimidade, no relacionamento com Deus, que a gente vai tateando o que é que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós é caminhar em justiça no seguimento a Ele. E isso a Bíblia expressa dizendo quem Deus é. Deus ama a justiça. A Bíblia expressa isso dizendo: vocês, como povo, como meu povo, precisam me seguir e expressar a justiça de Deus, mas vocês, os caminhos que vocês têm seguido, não são os meus caminhos, por isso se convertam. Eu estou farto, dizem as Escrituras, de vocês. Estou farto da hipocrisia, estou farto da injustiça, estou cansado dessa religiosidade de vocês que não muda comportamento de vida. O que eu quero, diz Deus, não é mais religiosidade, não é mais, para usar uma das linguagens de Amós, Miqueias, sacrifícios. O que eu quero é vivência, de fato. Como que acontece isso? Então, essa palavra que ela tá grávida do Deus da justiça, ela é uma palavra concreta, ela é uma palavra que fala para nós na vida diária. Ela é uma palavra que vem, como eu disse pela manhã, ela vem em prosa, mas ela vem também em verso. Ela vem cantada, ela vem declamada, porque Deus é esse Deus que nos convida continuamente para o encontro com Ele, e Ele é o Deus da justiça. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorar. Será que eu não consigo dizer isso, não? Já estragou tudo aqui, né? Nessa minha leitura, não? Comemorar. Não vai dar, não, né? Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. E logo isso que eu tinha assinalado aqui, eu me confundi. Né? Comemorar a bondade de Deus e celebrar a sua justiça. O Senhor continua, e eu estou lendo do Salmo 145, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as tuas criaturas. Salmo 145, e como eu disse hoje de manhã, eu devia passar essa hora só lendo salmos, só lendo essas poesias, né? Sem me atrapalhar como eu me atrapalhei, né? Essas poesias que falam de quem Deus é, e do Deus da justiça, do Deus do amor, e do Deus da compaixão, porque o meu sermão vai acabar atrapalhando essa poesia de quem Deus é. Porque, de fato, alguns dos mais belos versos, eles falam da justiça de Deus. Algumas das mais profundas orações dos salmos falam da justiça de Deus. A mais bonita esperança é desenhada pela justiça de Deus. E a mais significativa presença da justiça de Deus é expressa em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão da justiça de Deus. Eu falei no início que a gente não tinha intenção e até tem a proibição de tentar definir justiça. A gente precisa viver justiça.
E para viver justiça, a gente precisa se encontrar com Jesus, porque Jesus é a justiça de Deus. E a gente precisa seguir a Jesus. E seguir a esse Jesus, e eu volto aqui ao texto que nós já lemos na primeira hora, porque eu quero lê-lo de novo, porque ele é a base daquilo que nós queremos falar nessa segunda hora, quando Jesus, no início do seu ministério público, ele abre as Escrituras no livro de Isaías 61, e ele começa a falar aquilo que a gente chama do programa de Nazaré, e quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, libertação aos presos, visão aos cegos, liberdade aos oprimidos, ano da graça do Senhor. A gente não pode cansar de ler essa palavra. Porque essa palavra, ela é fundacional. O que quer dizer isso, não é? Essa palavra, ela dá sentido para toda a vida de Jesus e para todo o ministério de Jesus. Como eu falei antes, às 9 da manhã, essa palavra, ela é uma palavra que vai para a história. E o povo de Deus, o povo de Israel, ele era um povo de história, assim como nós, como igreja, precisamos ser um povo de história. Um povo com raízes. Um povo que sabe de onde ele bebe. E Jesus bebe da história, bebe da promessa. Ele bebe da promessa messiânica. E ele busca essa palavra de Isaías e traz essa palavra para a realidade. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus que foi anunciada ontem, ela ganha sentido hoje. E quando ela ganha sentido hoje, ela se torna relevante para nós hoje. E Jesus chama para si essa palavra de ontem, essa palavra do profeta, essa palavra acerca do Messias, e ele diz: hoje está se concretizando aquilo que Deus está preparando, aquilo que Deus já era, aquilo que Deus quer ser de novo. E agora, aquilo que Deus quer ser de uma forma ampla, de uma forma profunda, de uma forma completa, e Ele vai ser isso na pessoa de Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo é presença de Deus. Jesus Cristo é voz de Deus. Jesus Cristo é o significado, o sentido de Deus, para a esperança que vem da promessa do passado. Eu sei, não é muito fácil para a gente fazer essa conversa, não é? Não é muito fácil para a gente entender o que significava para aquela pequena comunidade de Nazaré, de pessoas simples, de homens marcados pelas suas rugas, da dificuldade de carregar o fardo de cada dia. E que esses homens, essas mulheres, agora, naquele sábado, escutam uma palavra, uma presença, e recebem de Jesus essa palavra que diz: Deus nos está visitando. E essa visita de Deus, com a qual Deus nos está agraciando, ela é uma presença, ela é uma voz, ela é um sentido, ela é Deus chegando para nós de novo. E essa presença de Deus, ela é um cumprimento de uma promessa do passado. Ela dá sentido para o nosso presente e ela aponta para o futuro. É assim, Jesus está no centro da história, que faz essa conexão entre esse passado que Ele chama para si, e nesse presente que Ele diz agora: Deus está conosco, Deus está em mim, eu sou essa presença de Deus, e isso vai nos levar para o futuro. E tudo isso, de alguma forma, está resumido nesse versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E mais do que um versículo para a gente decorar, a gente olha para essa palavra e a gente diz: Jesus foi exatamente isso. Jesus foi exatamente essa expressão do reino de Deus. E como expressão do reino de Deus, Jesus foi aquele que sinalizou, que materializou e que transformou em esperança a justiça de Deus. Jesus foi, Mateus 6:33. E Jesus viveu, Mateus 6:33. Jesus viveu o reino de Deus. E ao viver o reino de Deus, ele viveu a justiça de Deus e se transformou na esperança para os homens. Quando Jesus se faz presente, o reino de Deus é chegado. A justiça se torna visível e ela é sinalizado. Jesus é o anúncio de algo novo que Deus está fazendo. Deus sempre é um Deus que faz novas todas as coisas. Deus faz algo novo. E a pergunta que nós faríamos, mas quem é esse Deus que faz algo novo? Como que a gente entende? Como que eu capto? Como que eu percebo? O que significa isso? E então a gente volta para Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Os coxos vêm, os coxos vêm, está certo isso, né? Mas eles também andam, certo? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres se anuncia o evangelho do reino de Deus. Será que a gente capta o significado disso para aquela pequena comunidade de Nazaré? Será que a gente capta o que significa, o que é isso? Quando Jesus diz: olha, eu vim como cumprimento da promessa de Deus. Eu vim para anunciar o jubileu de Deus. E o que é o jubileu de Deus? O jubileu de Deus é uma oportunidade que Deus dá para o seu povo para começar de novo. O jubileu de Deus é uma prática que, aliás, quase nunca se tornou prática na história do povo de Israel, porque a proposta era: a cada 7 anos, você descansa a terra. E depois de você fazer 7 anos, 7 vezes 7 anos, você chega ao jubileu, 50 anos. 50 anos, depois de 50 anos, não só a terra descansa, mas as dívidas são perdoadas e a sociedade começa de novo. Começa de novo. É um ritmo de vivência da comunidade. E Jesus diz: eu vim para anunciar esse jubileu de Deus. Esse jubileu de Deus não vai acontecer só a cada 50 anos. Esse jubileu de Deus acontece agora. Esse jubileu de Deus acontece comigo, diz Jesus. Esse jubileu de Deus acontece quando eu chego. Esse jubileu de Deus acontece quando eu caminho entre as comunidades, quando eu curo as pessoas, quando os cegos vêm, quando os coxos andam, quando os leprosos são purificados, quando as crianças são abençoadas, quando as mulheres são afirmadas na sua dignidade, na sua identidade. O reino de Deus é chegado. E a gente devia salivar. Salivar? A gente devia salivar. O reino de Deus chegou. Porque a chegada do reino de Deus é esperança. A chegada do reino de Deus é justiça. A chegada do reino de Deus é compaixão. E ela chega de forma tão surpreendente, ela chega em Nazaré. É interessante porque naquele universo onde Jesus vivia, Jerusalém era o sul, Jerusalém era a capital, Jerusalém era o lugar do templo, não é? Jerusalém era o lugar do representante maior do Império Romano, Pôncio Pilatos. Jerusalém era esse centro.
E Jesus disse, não, mas não é, eu não vou começar no centro. Eu não vou começar como começam os imperadores. Eu não vou começar como começam os sacerdotes. Eu vou começar na Galileia. O que era a Galileia? A Galileia era a região mais pobre do que a região do sul de Jerusalém. A Galileia era o lugar mais misturado. Mistura étnica. Porque essa era uma das coisas fundamentais para o povo judeu, é não se misture. E a Galileia era o lugar de mistura. Pertinho da Galileia, Decápolis ali, se criavam porcos, que era o fim da picada para os judeus. E Jesus caminha por essa Galileia. Mas mais do que isso, na Galileia, o Império Romano havia construído 2 capitais. Uma delas chamava, por exemplo, Tiberíades, que era justamente em homenagem ao imperador Tibério. E Jesus caminha, Jesus cresce em Nazaré, que não era na capital, era uma pequena vila. E Jesus caminha pela Galileia dos gentios, pela Galileia dos pequenos, pela Galileia dos pobres. E ele vem e ele caminha para dentro dessas pequenas comunidades e ele entra nas casas e, como ele diz lá em Lucas 10 para os discípulos fazerem, ele anuncia paz. Paz seja nessa casa. E ele pergunta, tem alguém doente? Tem algum coxo? Tem alguma criança que está sozinha? Tem alguma mãe que está chorando? Eu quero orar, eu quero abraçar, eu quero falar, eu quero estar presente com ela. E à medida que ele entrava nessas casas, uma nova luz ia brilhando. Porque essas casas estavam acostumadas a receber o quê? Essas casas estavam acostumadas a receber os representantes do Império Romano que vinham cobrar os impostos. E na época os impostos eram muito fortes. Eu não sei se já era mais de 35% de impostos, não é? Os impostos. E por quê? Porque o filho do Herodes, o Antipas, ele estava construindo a capital que era Tiberíades, e ele da onde que tu acha que ele tirava dinheiro? Então, quando os representantes do império vinham, as pessoas se encolhiam, porque elas vinham para tirar. E Jesus vinha para dar. E ele disse, eu não vim tirar nada. Eu não vim tirar. Eu não vim tirar de você para que você morra. Eu não vim tirar de você para que você perca a sua terra e se torne um mendigo. Eu não vim tirar de você para que as tuas filhas se prostituam nas capitais. Eu vim dar o reino de Deus. E as pessoas, como que não acreditavam? Você também não acredita, não é? Diz, não, tem certeza que você não veio tirar nada? Jesus diz, não, eu vim dar. E eu vim dizer que Deus ama vocês, que Deus cuida de vocês, que Deus gosta de vocês e que Deus quer com que você seja restaurado, com que você seja devolvido à vida. Por isso, eu quero curar. Por isso, eu quero anunciar algo novo. Eu quero anunciar para vocês uma outra justiça, que não é a justiça do império, que é a justiça que privilegia poucos. Eu quero anunciar uma outra justiça que começa aqui embaixo. Deus fazendo justiça na medida em que o cego vê, o coxo anda, o leproso é purificado, os pobres ouvem do Evangelho, como ele disse. E isso foi o que ele fez. Lucas capítulo 7 fala exatamente sobre isso. Quando alguns discípulos de João vão falar para Jesus e dizem, Jesus, o João está meio confuso lá na prisão, ele já não sabe mais se ele estava certo ao te anunciar ou não. E naquela mesma hora, diz o texto, Jesus curou a muitos enfermos e disse, olha, falam para João o que vocês viram. E é o que você vê hoje. Veja isso. Esse anúncio de que a justiça de Deus é a esperança para os desesperados. A justiça de Deus é o descanso para os cansados. A justiça de Deus é a expressão da sua compaixão que acolhe aquele que ninguém acolhe, que vai para onde ninguém vai, que busca aquele que ninguém quer buscar. Deus é bom, porque Ele busca inclusive a gente. E nos encontra, se é que a gente o queira. Nessa palavra de Jesus, há um anúncio.
Há um anúncio. E esse anúncio é muito bom. Qual é esse anúncio? Esse anúncio é de que algo novo está irrompendo. A justiça de Deus é o irrompimento de uma nova realidade de vida. A justiça de Deus é o anúncio de que Deus não nos abandonou. E de que Deus quer nos restaurar. E Deus quer nos levar por novos caminhos. Esse é o anúncio. Mas esse anúncio é também uma denúncia. E qual é essa denúncia? Não é? Essa denúncia, ela é uma denúncia forte, ela é uma denúncia difícil, não é? Ela é uma denúncia dos demônios. E você que conhece os evangelhos sabe disso, não é? Os demônios eles estão nervosos. Será que o demônio fica nervoso, né? Acho que fica, né? Quando ele perde. Os demônios ficam nervosos, porque a presença de Jesus é a presença de libertação. Os demônios pensavam que o território era deles. E eles matavam. Certo? Porque o demônio mata, o demônio mente, o demônio desconstrói, o demônio despersonaliza. Qual é o teu nome? Perguntou Jesus. E ele disse Legião. Então, a presença de Jesus é a presença da denúncia, que amarra, eu não sei se amarra ou sai, né? Tem uma linguagem aí confusa, né? Porque alguns dizem sai para os demônios, outros dizem que está amarrado, mas em todos os casos se mandam. Ou seja, é verdade entre nós. Ai, gente, eu sou luterano. Luterano tem tanta dificuldade com esse negócio de amarrar, soltar demônio, não sei. Mas nós precisamos aprender essa realidade que nós vivemos no mundo de uma realidade metafísica de demônios, onde que eles estão presentes. Os demônios estão presentes nas nossas estruturas de vida. Eles estão presentes dentro de nós, eles estão presentes nas nossas redes familiares, eles estão presentes nas nossas estruturas, nas nossas comunidades. E Jesus diz, sai, liberta, porque Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da libertação, Deus é o Deus da celebração, Deus é o Deus do encontro. E esse demônio que desconstrói e mata, ele expele, ele expulsa. Graças a Deus, que ainda hoje os demônios não têm a última palavra. Para nós, para as nossas relações, para as nossas comunidades, o demônio não tem a última palavra é de Jesus. Mas em segundo lugar, também Jesus diz que o império não tem a última palavra. E isso foi uma palavra difícil de Jesus. O império não tem a última palavra, porque o império na época era o Império Romano. Era o Império Romano que ele divinizava a si mesmo. Eu estou lendo um livro, Médico de Homens e Médico de Almas. Obrigado, Guilherme. Né? Médico de Homem e Médico de Almas, que é um pouco uma história romanceada da vida de Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, de Atos dos Apóstolos. E eu estou aprendendo muito, porque lá você percebe as garras do império. O Império Romano, o grande império. Né? O grande império. Né? Quando o grande império chega, o que a gente faz? Né? A gente tem medo. Né? A capa da revista Dinheiro essa semana está muito interessante, porque tem o Donald Trump, né, apontando assim, daquele jeitinho dele, né, ele é sutil, soft, né, o Donald Trump falando, ele está apontando para o Brasil é a próxima que ele vai dizer, né, o império chega, e aí a revista está dizendo, o que significa para nós se o Donald Trump diz agora? Né? O Império Romano é esse império do dedo, diz aqui quem manda sou eu. E de fato, os Césares na época, os imperadores, eles eram divinizados. E Jesus diz, não, o império não manda. O império não manda, o império pensa que manda. O império morre. O império não é divino, o império morre. Mesmo que ele tenha essa força, não é? Essa força que explora, os dias estão contados. Então, o anúncio de Jesus é também uma denúncia de todos que se arrogam o direito de serem donos do seu nariz ou do nariz dos outros. E isso inclui, inclusive, o templo. O templo
é denunciado por Jesus. Por que o templo é denunciado por Jesus? E a gente podia falar muito sobre isso, né? Mas fundamentalmente o templo é denunciado por Jesus porque ele tira o foco. Ele coloca o foco em outro lugar. Ele desfoca. Por isso ele engana. Ou seja, o templo bota a luz sobre si mesmo. E Jesus diz, olha, esse templo que está tão preocupado consigo mesmo, perdeu o seu lugar, perdeu o seu sentido. Por isso que, inclusive, na caminhada de Jesus tem essa história da destruição do templo. Porque ele tira o foco. E quando ele tira o foco, ele engana. E é verdade, muitas vezes a religião, ela tira o foco. As nossas igrejas, muitas e muitas vezes, tiram o foco. Porque elas estão muito mais preocupadas consigo mesmo. Elas estão preocupadas com a sua estrutura. E elas estão preocupadas com a sua manutenção. Aliás, essa é uma das coisas que não era, de repente, só o império que tirava os impostos. O templo também cobrava impostos. E Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Você percebe como esse anúncio de Jesus, ele é um anúncio de algo novo. E que ele é uma denúncia de algo que leva para os caminhos da morte, do desespero e da desesperança. E é assim até hoje. Walter Brueggemann, esse teólogo do Antigo Testamento, ele fala que para cada anúncio corresponde uma denúncia. Ou seja, não existe sim sem não. E a pergunta é qual é o não? O não tem que ser em relação a nós mesmos. O não em relação às nossas estruturas. O não da injustiça. O não da injustiça que tira, o não da injustiça que promove a morte, o não da injustiça que explora. O sim de Deus é o sim do amor, é o sim do relacionamento, é o sim da é o sim da reconciliação. Eu esqueci o nome dele, Justiça Generosa. Quem é o autor de Justiça Generosa? Você sabe, né? Nem você, estudante de teologia, sabe. Tim Keller. Tim Keller escreveu um livro de Justiça Generosa e ele fala sobre Jesus e ele traz à nossa memória uma parábola de Jesus, onde que é a parábola de Lucas 14, 12 a 13. A gente não tem muito tempo hoje, até porque esse bendito relógio aí me dá esse sinal vermelho, não é? Mas eu já fui absolvido pelo Silvanir quanto a isso. Está amarrado. Né? Quando e essa parábola, essa história de Jesus, né, diz, quando você der um banquete, quem você convida? Você convida só os que são teus, só os amigos? É verdade, né? Eu convido só os amigos. Né? E olha lá. Né? Coma carne sozinho. Né? Ou você convida o outro, e o desafio de Jesus é justamente para que a gente saia de si mesmo. Gente, porque quando a gente vive para si mesmo, a gente morre. Quando a gente vive para si mesmo, a gente enruga. A gente encolhe. E a gente é convidado pelo Evangelho para abrir, para convidar, para trazer. Eu sou filho de eu sou filho de alemães, né? E é interessante, eu acho que parte dessa história, coisas da guerra, é um medo de acolher, é um medo de compartilhar. Eu não lembro, na minha infância, de ter convidado, por exemplo, amigos para dormir lá em casa. Né? Não. Fui aprender isso com a minha mulher. Com a dona Cileda, lá do Enia, bendita do Enia. Né? Até eu falei ontem à noite para ela que eu não tinha falado dela ainda, então hoje eu estou falando. Cileda, estou falando de você, tá bom? Né? Porque ela me ensinou, ela é nordestina baixinha. Né, Guilherme? Então, essa coisa não, aqui, ela diz, não, mas na minha história, muitas vezes, eu ia dormir na cama e amanhecia na rede. Porque durante a noite alguém chegou que foi acolhido. Não é? Eu aprendi um pouco isso com ela. Às vezes é verdade, ela fazia algumas dessas noites de pijama com as meninas lá em casa, e com os meninos, tá, aqueles negócios, tudo quando eu estava viajando, porque eu era menos ameaça. Porque eu sou como esses da parábola que querem só os seus, e olha lá.
E Jesus diz, abre, Valdir, abre, você está morrendo. Eu abro, eu acolho, eu recebo. E esse meu gesto, ele é um gesto de promoção de vida. O que significa? John Perkins tem um livro, Justiça para Todos, e ele fala de 3 palavras do que isso significaria, do que isso significa para nós. Em primeiro lugar, significa recolocação. Eu não gostei muito dessa tradução, porque no inglês, né, reubication, parece que é diferente um pouco, mas o que quer dizer isso? Essa parábola de Jesus diz, Valdir, você precisa mexer no teu movimento. Por onde você anda? Por onde você anda? O que você sonha? O que você quer? Você quer o shopping center ou você quer Almirante Tamandaré? Você quer, e eu viajei muitos anos da minha vida, né? E uma das coisas que eu aprendi, tinha uma amiga que dizia, mas Valdir, você fica andando para esse lugar do mundo, por que você não vai para a França? Mas o Evangelho me ensinou que o meu negócio não era a Torre Eiffel, o meu negócio era o Haiti. Recolocação, né? Reubication, onde os teus pés estão pisando. Se você quer caminhar pelas vilas de Nazaré e dessa parábola, você precisa sair da rota do shopping center. Precisa encontrar uma outra rota, uma rota na qual você possa acolher, você possa abraçar, você possa receber aqueles que ninguém quer. Porque é isso que Jesus faz. E você faz reconciliação, que é a segunda palavra. Por que reconciliação? Porque nós vivemos numa sociedade... Bom, basta o dia 7 de outubro, nós vivemos numa sociedade dividida. Nós estamos nos agredindo. E nós precisamos que a igreja seja um agente de reconciliação nessa sociedade nossa tão dividida. E de repente a igreja é um pouco mais do mesmo. Aliás, os crentes estão todos se batendo. Cintura para baixo. Desculpa a linguagem. Não, mas é isso mesmo. Reconciliação, gente, é mandato de Deus para nós, na nossa sociedade. Como que essa igreja que está crescendo se torna agente de reconciliação? Jesus foi alguém que se recolocou, não andou na estrada do império, andou na estrada de Nazaré. Jesus foi alguém que trabalhou na reconciliação dos homens, das mulheres, das comunidades entre si. E Jesus trabalhou a redistribuição, ou seja, você precisa reconfigurar a nossa sociedade. Não é possível que tão poucos tenham tanto e que tantos não tenham quase nada. Nós somos uma das sociedades mais injustas do mundo. Isso não nos incomoda? Claro, incomoda a Deus. Como que você caminha nessa reubicação, nessa reconciliação, nessa redistribuição, para usar essa mensagem do Perkins? Está quase terminando lá a minha hora extra. Mas eu queria ainda falar 2 coisas. A primeira delas é dizer para você que eu não dou conta. Essa coisa de reubicar-me e não andar no caminho da Torre Eiffel, do shopping center. Não dou conta não, eu preciso ser ajudado. Eu não posso andar sozinho. Eu preciso continuamente aprender com Jesus e aprender com o outro. Eu preciso ser carregado. Então, tem duas palavras de Jesus que eu trago para nós. A primeira delas é que Marcos 6, é o momento onde Jesus sai com os discípulos para um retiro, né? Um tempo de silêncio, uma pousadinha, né? Tem piscina, café da manhã, né? E quando ele chega no outro lado do lago, ele vê uma multidão de pessoas, né? E eu consigo imaginar os discípulos, não sei se eles eram melhorzinho ou piorzinho do que eu, dizendo, não, de novo. E Jesus, diz o texto, Jesus olhou
para a multidão e teve compaixão delas. Gente, eu acho fantástico. É esse jeito de Jesus conseguir chegar. Ir para além de si mesmo, né? Do seu cansaço. Olhar para a multidão e amá-la. E dizer, aqui eu preciso estar. E Jesus teve compaixão dela. Então, eu só consigo caminhar nos passos que buscam a justiça, o reino de Deus e a sua justiça, se eu for alcançado por esse olhar da compaixão de Deus. Porque sem esse olhar da compaixão de Deus, eu não dou conta. Mas é essa compaixão de Deus, ela vai me levar a uma nova experiência. Mas já eu até fico contente com os discípulos, porque eles eram muito atrapalhados. Né? Porque eles são como eu sou como eles. Porque logo depois que Jesus teve compaixão, a multidão tem fome, não é? Tem aquela história toda. E Jesus diz para os discípulos, deem vocês de comer para eles. E os discípulos se olham entre si e dizem, cara, além de ele não ter dado a posada para a gente, ainda ele quer que a gente gaste o dinheiro que a gente não tem. Ou seja, é uma outra lógica. E, gente, eu sou escravo da posada. Eu sou escravo do pãozinho francês que custa quanto? Eu não sei, não gosto. Não, eu gosto até, mas a minha mulher diz que não é bom. Gente, essa mentalidade dos discípulos que precisa ser rompida pelo olhar da compaixão de Jesus. E a esperança para nós está exatamente no olhar de compaixão de Jesus. No olhar de compaixão de Jesus que alcança os seus próprios discípulos. E esse é o meu último slide e eu vou terminar daqui a pouco. Que quando eu olho para os discípulos, eu tenho 3 palavras aí. A primeira delas é que os discípulos, eles balançaram. Eles não conseguiam acertar, gente. Eles estavam sempre... Você não tem essa percepção de que os caras estavam sempre na contramão, não é? E você acha que você é diferente, é? Ou seja, os discípulos balançaram e a gente balança com eles. Mas tem uma outra coisa, uma segunda palavra que os discípulos aprenderam. Eles aprenderam. Não foi um aprendizado assim, mágico, não é? Eles andaram com Jesus por 3 anos. Até o final eles estavam trocando os pés pelas mãos, não é? Mas eles aprenderam. Eles aprenderam. Como que eles aprenderam? Eles aprenderam porque eles não desistiram de andar com Jesus. E Pedro diz, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eles aprenderam porque eles esperaram em comunidade e receberam o Espírito Santo. E lembra aquela pomba do início? É a pomba também do fim. É o Espírito do fim da mensagem. É que é a pomba do Espírito Santo. Eles aprenderam porque eles foram invadidos pelo Espírito Santo de Deus. E eles aprenderam porque eles permaneceram juntos. E vivenciaram a experiência do seguimento a Jesus e da experiência de Deus em comunidade. E então, eles praticaram. E Atos dos Apóstolos fala exatamente sobre essa prática, não é? Fala sobre essa vivência em comunidade, que era uma vivência que abraçava a viúva, que não era a viúva deles, que abraçava os diáconos que eram diáconos gentios, abraçava como Jesus fez. Eles aprenderam, gente, e eles praticaram. Graças a Deus que no decorrer da história, muitas vezes a igreja tem balançado, não é? Mas aqueles que permanecem, aprendem e praticam. E essa é a vocação também dessa igreja. Vocês estão ensaiando algumas coisas, não estão? Ensaiando alguns caminhos de obediência. Não desistam, porque no centro do coração de Deus está o seu reino. E no centro do seu reino está a sua justiça. E no centro do seu reino está a sua igreja. Essa comunidade que aprende a seguir a Jesus Cristo, que aprende, essa comunidade que aprende a ficarem juntos. E essa comunidade que aprende
a ter os braços do tamanho dos braços de Jesus, a ter as pernas que vão para onde Jesus ia, e a ter os olhos e o sorriso que Jesus tinha. Os olhos que acolhiam e o sorriso que fazia com que as crianças corressem para o seu colo. É assim que as pessoas precisam correr para nós. Vamos aprender com Jesus e não desistir. Amém. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Que o santo e poderoso amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e permaneça no coração do povo de Deus de hoje para todos sempre. Amém.